Fala, galera, beleza? Aqui é Fernanda Rocha. Eu sou anfitriã do Congresso CSC, sou fundadora do Nuconte e fundadora do Movimento Contabilidade Sem Chatice. Hoje a gente está no 5º dia do nosso congresso e hoje nós vamos falar sobre o tema relacionamento com clientes, né? Eu gosto de dizer que se eu pudesse resumir a contabilidade consultiva em uma única palavra, eu resumiria ela em relacionamento. Contabilidade consultiva é sobre você se relacionar melhor com seus clientes, é sobre você estar mais próximo deles, é sobre, de fato, você prestar um serviço, um atendimento mais humanizado. E por falar em atendimento humanizado, hoje eu estou aqui com a Vânia Trindade, a Vânia que está à frente da VSM Contábil. Ela vai falar um pouco sobre como ela mudou a forma de se posicionar diante do mercado, como que ela se portou como uma verdadeira contadora, consultora e passou a entregar e gerar muito mais valor para os seus clientes. Antes de passar a bola para a Vânia, eu quero lembrar para vocês que vocês podem interagir no chat que está aí ao lado de vocês, fazendo perguntas. A Vânia, ao final da palestra, assim que terminar a exibição dessa palestra, ela vai estar disponível para poder tirar eventuais dúvidas que vocês, porventura, tenham. Então, façam suas perguntas, interajam aí no chat. E vamos dar seguimento, vamos iniciar a palestra da Vânia, que ela vai falar sobre como se relacionar com seus clientes e gerar resultados melhores para sua empresa. Afinal de contas, vendas é sobre relacionamento, resultado é sobre relacionamento. Não adianta você ter um bom serviço se você não consegue repassar isso para o seu cliente de uma forma que gere benefício para ele e traga resultado para ambos, tanto para a empresa quanto para você como contador. Vânia, seja bem-vinda ao Congresso CSC. Né, a gente está falando esses 5 dias inteiros aí, desde segunda-feira, hoje é sexta, nesses dias todos a gente está falando sobre como que o contador pode ser um contador consultor, como que ele pode usar a contabilidade consultiva a seu favor, como ele pode aplicar tudo isso na prática, e a gente deixou esse tema de relacionamento com clientes por último, justamente porque é onde vai culminar, né, todos esses resultados, todas essas transformações que a gente trabalhou elas aí sobre processos internos, sobre tecnologias, enfim, todos esses temas, eles culminam na forma de se apresentar, na forma de se relacionar melhor com o cliente. E você, como já tem aí um histórico de sucesso com relação a isso, se apresente para o pessoal e pode mandar ver aí na sua palestra, que eu estou super ansiosa para assistir. Com você, Ivânia. Legal, Fernanda, show de bola, estou muito feliz de estar nesse projeto do Congresso com você e com outros que já fizeram a palestra antes de mim, e realmente o que você falou, relacionamento é pura conexão, é puro entrosamento com o cliente. Estou me apresentando, meu nome é Vânia, eu sou fundadora da VSM, uma empresa que já está há mais de 20 anos, que também nasceu com esse propósito de criar mais valor para o cliente, de levar mais consistência nas informações. E falando de relacionamento, não tem nada mais grandioso do que o relacionamento que a gente vem criando entre os contadores através do CSC, né? Um movimento que cada vez mais cresce, onde a gente cada vez mais cria e aprende muito, né? Quem me conhece sabe o quanto que eu gosto de compartilhar a experiência, compartilhar aquilo que vem dando certo e também aquilo que também não dá, porque a gente também aprende muito com aquilo que a gente, de repente, em algum momento não fez bem. Então, a minha empresa tem mais de 20 anos, a minha empresa VSM, a gente está aqui no norte do Brasil, e para você ver como aqui a tecnologia aproxima e como que a gente consegue compartilhar tudo. Hoje não tem distância mais, né? Ou seja, para relacionamento hoje, a tecnologia realmente é um fato imprescindível. Amo o CSC, faço parte, sou embaixadora do movimento aqui em Belém, e aí a gente se coloca à disposição tanto dos colegas que estão longe como os que estão aqui perto, porque parte disso, parte dessa paixão, parte dessa energia que a gente percebe entre
cada um dos participantes que formam esses grupos. Então, assim, eu realmente te digo que me sinto realizada, me sinto totalmente completa no meu trabalho e aquilo que a gente consegue também compartilhar com os outros. Então, agora eu vou compartilhar minha tela, Fernanda, para a gente começar. O tema que traz aqui é relacionamento com o nosso cliente. E aqui compartilhando. Aqui também tem o meu contato, né? Quem desejar criar uma conexão, relacionamento comigo, meu Facebook, estou no Instagram, também a gente está no LinkedIn. E o tema que traz aqui é como se relacionar com seus clientes de melhor e melhorar seus resultados. Eu quero começar dizendo, né, que o nosso negócio, ele praticamente precisa ser baseado em uma experiência bacana. O cliente precisa sentir. Eu creio fortemente, para todos vocês que estão ouvindo, que não é o que você diz, não é o que você faz, não é o que você prega que marca isso, mas é a experiência que você deixa quando você se relaciona com uma pessoa. Isso seja o seu cliente, isso pode ser uma pessoa, mas aquilo que você deixa enquanto sentimento, enquanto experiência, né? E aí, a gente sempre se pergunta, né? Mas como que a gente cria isso? Porque para algumas pessoas pode ser difícil criar relacionamento, ou talvez por uma timidez, ou talvez por um medo, não sei. Então aqui, nesses minutos que a gente vai conversar, eu vou trazer algumas sacadas que eu aprendi, que a gente aplica, que a gente conseguiu resultados excepcionais a partir do momento que eu compreendi essa sacada, né? Que eu compreendi esses métodos e que precisa ser de uma forma verdadeira, né? Não pode ser algo somente estratégico. E tem uma frase que eu gosto muito de dizer em relação ao gostar do que você faz, né? Diz assim: escolha um trabalho que você ame e não terá que trabalhar nunca mais um único dia na sua vida. Isso é um ponto. E o segundo ponto é você gostar de gente, né? Fernanda falou no início e eu acredito fortemente que o relacionamento se resume à contabilidade consultiva. É ali que está a essência, é dali que parte qualquer coisa. E aí eu pergunto para ti, eu quero começar fazendo essa provocação, né? Por exemplo, você que está aí, que tem sua empresa, né, que já está há pouco tempo, muito tempo, ou que está na estrada, talvez que começou agora, como você consegue, ou se você consegue criar um relacionamento sólido com seus clientes, né? Isso para a gente iniciar a nossa conversa. E também, você tem indicações de maneira natural, espontânea? Pensa um pouco, quanto tempo tu tens o teu negócio? Quantos clientes você conseguiu trazer a partir de indicações de clientes que já vivem uma experiência bacana contigo? Acontece de maneira natural? E quando você fecha, quando você cria, né, quando você contrata, né, quando você assina o teu contrato, quando você inicia, sente que eles são fiéis a você? Então, é nesse sentido que a gente quer trazer, a gente quer conversar e poder compartilhar contigo cada tópico. E aqui agora, eu quero contar uma história que aconteceu comigo há alguns anos atrás, assim, bem no início da minha vida profissional, que me marcou, né? Assim, me marcou, eu diria que negativamente, mas que me fez repensar. A maioria de nós, quando criamos o nosso negócio, é natural que venham clientes com características diferentes. Existe aquele que te procura mais, que te liga todo dia, que manda e-mail, que pergunta. E existem aqueles que são mais quietos, né? Que pouco te procuram, que você nem lembra que eles existem, de tão quietos que eles são. E aí a gente cai no grave erro de esquecer deles. E isso aconteceu comigo, minha gente. Um certo dia, eu com uma carteira já formada de cliente, tinha um cliente nesse perfil, mandava os livros em dia, mandava tudo aquilo que a gente precisava, ele mandava em ordem organizada, de forma bem bacana. E aí, o que acontece? A gente se preocupava com aquele que estava todo dia perguntando. E você sabe o que aconteceu? Um belo dia, ele entrou em contato com a gente e pediu uma reunião comigo. E aí a gente, nessa hora, prepara café, prepara bolo, prepara, né, tudo aquilo para receber bem. Ele recebeu, chegou,
sentou comigo e me comunicou que a visita dele era para avisar, para comunicar a rescisão de contrato. E aquilo para mim foi assim um banho de água gelada, porque eu não conseguia compreender naquele momento, né? E aí eu perguntei para ele, mas o que aconteceu? Erramos alguma coisa? Atrasamos algum documento para você? Te causamos algum prejuízo? E ele respondeu simplesmente, não, é porque eu estou com você há 4 anos e não lembro que a gente se encontrou na minha empresa pelo menos umas 3 vezes. Há 2 anos eu mudei de sede e você ainda nem foi me visitar e ninguém da tua equipe. E aí eu posso dizer para vocês que foi da pior forma que eu compreendi a importância do relacionamento. Graças a Deus que a gente conseguiu retomar 2 anos depois isso para nossa carteira, mas esse fato ficou de lição para aí. Aí eu pergunto para vocês, vocês se identificam com essa história? Isso já aconteceu com alguém que está aí, né? Eu aprendi da pior forma. E o que a gente pode fazer, e é isso que a gente vai discorrer aqui, para não acontecer, e o que fazer, o que a gente tem feito para cultivar esse relacionamento desse cliente que está aqui. Uma vez que sabemos que é muito mais fácil a gente cultivar o relacionamento de quem está com a gente, do que buscar um outro que ainda está no mercado e que ainda não conhece a gente. Ou seja, está nas nossas mãos, né? E aí eu faço a seguinte provocação. Será que você ainda não consegue sair do teu operacional? Será que é isso que está impedindo você de criar esse relacionamento, de fazer uma visita para o teu cliente? Você está envolvido com a fiscalização que chegou, com o SPED que tem que entregar, a gente está em maio, tem SPED. Será que é isso que está te impedindo de parar para rever os seus processos? Para rever até de que forma você pode melhorar esse ponto da tua vida, né, da tua gestão de negócio. E aí, minha gente, eu quero trazer uma discussão que a gente vem tendo ultimamente, né, que é a bola da vez, né? A gente só fala da quarta revolução industrial. A gente fala que a gente está na era digital, né, que é a próxima onda, eu digo que já é a onda, e tenho visto muitos de nós preocupados com isso, né, com medo até, desse momento onde a gente só fala de bits, bytes, servidor, nuvens, né? É a tecnologia, na verdade, o TI, a tecnologia da informação, automatizando tudo, eliminando essa barreira que tem entre o físico e o digital, né? Eu acho maravilhoso, nos aproxima. Estou aqui em Belém do Pará, por exemplo, e a gente está se conectando com, sabe Deus, quantas pessoas aí pelo Brasil afora, né? Então, para mim, isso é muito maravilhoso. Mas, minha gente, vocês sabem o que eu acredito que, de fato, é a quarta revolução industrial? É a mudança mais profunda vai ocorrer, não é na tecnologia, não é em tudo isso que está acontecendo. Ela vai facilitar o nosso trabalho, sim. Ela vai nos dar mais produtividade, ela vai deixar com que sobre mais tempo para que a gente possa resolver. Mas você sabe qual é a quarta revolução? É a qualidade do relacionamento com as pessoas. É a qualidade do relacionamento com o nosso cliente. A evolução que vai diferenciar o nosso serviço é como nos posicionamos, como nós nos conectamos. Vocês sabem por quê? Eu aprendi também, de formas até dolorosas em alguns momentos, que o cliente, ele tá sim preocupado com o nosso produto, mas na verdade eles buscam essa experiência de parceiro, essa experiência do negócio confiável, né? Se a gente pensar hoje, qual é a geração que a gente tem aí? É a geração Y, né? Que até para a gente se conectar com essa geração, a gente precisa conhecer a comunidade. Eles querem conhecer a nossa comunidade. Qual é a nossa tribo? O que a gente pensa? Então, isso me faz acreditar cada vez mais que essa é a essência. Essa é a essência de qualquer negócio. E você sabe qual é a prova disso? É que em pesquisas realizadas, inclusive recentemente, agora início de 2018, que da revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios, que foi apontado que 69% dos consumidores afirmam que ser bem atendido e o relacionamento é o mais importante do que o preço ou a qualidade dos produtos. Essa outra pesquisa do IDC apontou que 89% dos consumidores não abrem mão do atendimento humano, mesmo com a maior agilidade do atendimento automatizado. Quem de nós já não ficou
aborrecido no call center, quando a gente vê aquelas máquinas e a gente precisa alguém que nos ouça para que a gente possa dizer a nossa dor, né? Não estou dizendo de forma alguma que a tecnologia não é legal, muito pelo contrário, eu sou uma usuária, eu utilizo a tecnologia como ninguém até, assim, no sentido de dizer o quanto que a gente valoriza isso. Mas vocês sabem para quê? Para que sobre tempo, para que a gente possa se relacionar. Não somente o gestor com o cliente, mas a equipe. É necessário que haja esse entendimento por parte de todo mundo. E aí, estudando um pouco mais sobre a questão de relacionamento, eu compreendi também que alguns autores consideram que a qualidade do relacionamento é composto por esses pilares que eu coloco aqui. Que pilares são esses? Confiança, né? O compromisso de ambos, sobretudo da empresa que presta serviço, a qualidade com que ela presta serviço e, por fim, busca uma satisfação. E assim, a confiança para qualquer relacionamento, ela é a base, seja profissional, seja pessoal. Todos são baseados na confiança, no amor e na fidelidade. Na fidelidade de como prestar um trabalho, né? Eu entendo que sem esses pilares é impossível manter um relacionamento duradouro. Mas como é que a gente pode monetizar esse processo no seu negócio? Porque, obviamente, a gente é uma empresa, a gente precisa ter resultados, a gente precisa ter lucro, né? A gente, obviamente, cria o nosso negócio para atender uma demanda, mas porque a gente quer também que a nossa empresa seja rentável. E como é que a gente pode entender que isso vai acontecer? Aqui eu vou citar algumas sacadas que a gente tem aqui na empresa e que a gente percebe que as grandes empresas de sucesso, as grandes empresas têm isso como um ponto importante na sua gestão, que é tirar a sua empresa do foco do discurso. É muito comum, e eu já errei muito nisso, e procuro melhorar a cada dia, a cada momento que eu me conecto, porque a cada dia a gente precisa conhecer esse cliente, tudo muda, né? Até o que ele pensava ontem pode não ser o que ele pense hoje de novo, né? Mas a gente tem, né? Eu digo que eu tenho melhorado de tirar a minha empresa do foco do discurso. Se eu busco uma conexão com ele, eu não preciso ficar dizendo quanto que a minha empresa é maravilhosa. Eu tenho que dizer que eu estou tantos anos no mercado. Eu quero dizer que a minha equipe, cada pessoa é especializada no seu negócio. O cliente não está preocupado com isso. Ele está querendo saber o que eu posso fazer por ele, o que você pode fazer pelo negócio dele. É nisso que ele está querendo, é nisso que ele espera. E aí, muitas pessoas, talvez, por medo de se relacionar, né, criam um empecilho no sentido de ir ouvir, né, pela timidez, talvez. Mas, infelizmente, eu digo que para criar essa conexão, não há atalho. Há uns 10 anos, mais ou menos, eu acho que já tem mais ou menos esse tempo, eu li um livro que talvez muitos de vocês já leram, e é um livro que continua aí no topo dos livros mais lidos, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Acho que é do Dale Carnegie. E esse livro aborda um ponto, né, que muitos de nós normalmente erramos, que é esse ponto de falar da gente, de querer falar da gente. E, na verdade, relacionamento é focar nele, na dor dele. Eu mesmo tenho me certificado que pouco importa esse detalhe. Vou contar para vocês um outro fato aqui. Recentemente, agora, sempre no final do ano, a gente prospecta clientes, a gente coloca na nossa meta o crescimento, né, que a gente quer crescer X%, e aí a gente acaba fazendo marketing digital, seja lá qualquer marca por indicação, e aí aquele cliente soube da gente e pede uma proposta. Isso aconteceu comigo. E eu achei bem interessante que quando esse cliente entrou em contato, né, a pessoa da área, da área comercial atendeu, ele disse o seguinte: gente, ó, eu preciso de uma proposta, a minha empresa é assim assado, a gente pediu os tópicos daquilo para a gente poder formular a proposta, mas uma coisa que me chamou muita atenção é que eu inclusive, nunca tinha ouvido isso, ele dizia assim: gente, olha, eu quero que, quando vocês mandarem a proposta, eu quero que, antes de vocês dizerem que vocês têm 50 anos de mercado e que vocês são a melhor empresa do estado, eu quero que vocês me indiquem os clientes de vocês neste segmento, porque eu quero ouvir deles o que vocês têm feito por esse cliente. Então, assim, isso cada vez mais fortalece para mim a ideia de que
o meu papel, o que eu sou, um pouco importa. Você pode, claro, dizer o que a tua empresa faz, mas assim, se para ele foi importante isso, se ele não te perguntar, isso não vai fazer diferença para ele, porque o que ele quer mesmo é saber como é que você vai resolver a dor dele. Então, meus amigos, eu acho assim que tá na hora de tirarmos o foco de nós, da nossa empresa, e entender o que esse cliente espera de nós e não nos preocuparmos em como podemos resolver a dor dele. E aí, como é que a gente pode fazer isso? Né? Algumas sacadas que eu te dou também. Como a gente costuma fazer, é estimular o cliente, isso, claro, quando você consegue chegar nele, né? Eu não estou falando aqui na prospecção. Eu estou falando já no momento que você está criando um relacionamento com aquele teu cliente que já faz parte da tua carteira. A gente está falando dele. Então, assim, se você até hoje não conseguiu e você quer mudar, né, essa forma de gestão e você quer aprimorar, você quer crescer, você quer ter melhores resultados com isso, o que você tem que falar nas visitas que você, no teu contato com o cliente, é estimular que o cliente fale dele, né? Que ele diga o que ele precisa. E como é que você estimula isso? Estimula ele a contar a história dele. Por exemplo, a gente tem um cliente que ele ama jogar beisebol, e aqui nem tem. E tem um monte lá de estatuetas e tudo mais. E eu comecei a ler sobre isso para poder conversar com ele. Então, o que eu percebo? Que quando a gente vai conversar e ele não está gostando daquilo que eu estou dizendo, ele começa a fazer os movimentos e coçar a cabeça. Eu já sei que eu preciso mudar a forma de me comunicar com ele. Mas quando eu começo a perguntar, mas me conte, como é que foi o início dessa história? Porque esse cliente, por exemplo, já é um cliente que de sucesso, assim, tem um grupo de empresas, de lojas de departamento. Então, assim, eu vejo como que ele fica feliz quando o foco é ele. E aí a gente começa a provocar mais e saber, e aí, como é que anda o seu negócio? Como é que está a rentabilidade dos seus números, né? Porque isso fará ele perceber que você se interessa por ele. Mas precisa ser verdadeiro. Não adianta, eu acho assim, você não pode usar isso só como estratégia, como se fosse um jogo. Ele precisa sentir que aquilo o teu interesse por ele é verdadeiro. E aí você deve falar aquilo que interessa, entender as dores, a expectativa e atender, né? Por exemplo, na minha vida profissional, esse princípio contribuiu muito para a melhoria dos nossos relacionamentos, né? Quando você consegue criar essa conexão com esse teu cliente, automaticamente tudo fica muito mais fácil. Ele se abre, né? Ele passa a dizer de fato aquilo que ele precisa. O próximo tópico que a gente acredita fortemente que ajuda é investir na confiança. Na confiança dele em relação a você. Aí eu te faço uma pergunta. Por exemplo, o que existe em comum entre o teu dentista, o teu advogado e o teu mecânico? Talvez você vá até responder para mim assim, os três são meus amigos. Mas aí eu posso te dizer assim, o mecânico não necessariamente é o teu amigo. O meu, por exemplo, não é. A gente tem alguém que a gente pergunta, mas não é um amigo. E o que existe de fato em comum entre esses três? Eu entendo que necessariamente foi a confiança estabelecida entre vocês. É isso que há em comum, uma forte relação de confiança. Agora, vocês imaginem com um contador que é o cientista da riqueza e da prosperidade, que tem o negócio do cliente na mão, não vai necessitar de uma confiança extrema para que esse cliente continue com você? É imprescindível que haja permanentemente um ambiente de confiança. Até pelo tipo da nossa atividade, né? Nossa atividade de contabilidade, normalmente, é um trabalho contínuo, pelo menos a gente espera que seja. É um trabalho mais longo. E a gente sabe também que ao longo do caminho, involuntariamente, pedras aparecem, né? E que a gente precisa superar. É um errinho que pode acontecer, é uma expectativa do cliente não atendida, ou situações que, de repente, a gente não acompanha diariamente, né? E como cultivar essa confiança? Te conta aqui como que a gente age. E isso alinhado com a nossa equipe. Então, aqui na VSM, por exemplo, a gente permeia a ideia que nenhum funcionário esconda nada, nem da gestão, nem do cliente. A gente acredita que quando a gente trata, na verdade, a gente adquire uma confiança inabalável. Você imagina quando o cliente descobre que algo ocorreu
através, assim, a gente, né, você comete lá um erro, teu funcionário comete um erro, e ele, e até junto com você ou não, mandam achando que ele não vai perceber, e ele descobre que você tentou enganá-lo. Não existe, cara, não existe algo pior para quebrar uma relação de confiança quando você procura esconder ou omitir algo. E assim, e se houve o erro, cara, assume o erro, né? Já vi situações onde a equipe quer esconder. E quando acontecer, né? Eu te digo algo que eu aprendi, uma grande outra sacada, que eu, até no curso de relacionamento de cliente, que um escritor, que ele dizia assim, e a gente aplica assim, aplique a técnica do doer. Doer, né? O que é o doer? O D. O D, primeiramente, é técnica do doer. A primeira é você pedir desculpa, é o D, né? Então, aqui, eu errei, primeira coisa, assumir o erro e pedir desculpa para esse cliente. O segundo, claro, se você erra, ainda que você vá lá pedir desculpa, ele vai dizer algo, tu precisas ouvir. E agradeça. Agradeça pelo feedback. Agradeça dizendo quanto que você está comprometido e não permitir que aquilo aconteça novamente. O E, do E, o E. Explica o que aconteceu. É claro que isso não vai apagar o erro, mas pelo menos faz com que ele entenda que você sabe o que aconteceu e o que você vai fazer para não acontecer. E resolver, né? Resolver sem prejuízo para ele. Eu vou mais além, porque eu entendo que o doer é o básico. Eu vou mais além. Eu digo o seguinte, que você recompensa. Gente, o recompensar, para mim, foi o melhor gatilho que eu tenho, que eu aprendi e que a gente tem conseguido converter problemas em em pessoas que nos admiram. Então, aconteceu já um tempo atrás do meu funcionário errar, cometer um erro, que não era tão pequeno, que gerava numa multa, que eu assumi e, em função disso, ele fez uma indicação de um cliente que é o melhor cliente que nós temos aqui, cliente em rentabilidade. Um contrato, eu diria que não vou ser o melhor contrato, mas um dos melhores contratos que a gente tem. Por quê? Porque para aquele cliente, ele entende que ele pode confiar na gente, assim como ele pode dizer para quem ele vai indicar que nós somos uma empresa confiável. O outro ponto, né, que tem a ver com aquele pilar é o relacionamento com o cliente, só é possível quando você conhece. E aí a gente entra naquele tópico. Mas aí, como é que eu vou criar o que é esse relacionamento perto dele, né? Só é possível quando você conhece. Então, pode parecer uma tarefa até difícil, né? Que você nem sabe mais ou menos como é que eu vou abordar, como é que eu vou falar com essa pessoa, como é que eu vou entender se eu sou tímido, né? Porque você pode não ter esse hábito de visitar e criar um relacionamento mais próximo. Então, olha só, eu acredito que existe algo, né? Presta atenção nas coisas que você diz numa conversa com o teu casualmente. Quando você fala casualmente com uma pessoa, você certamente vai captar alguma coisa dela, você vai aprender alguma coisa dela. E às vezes, nessa conversa, você descobre que ele é torcedor do time tal, né? Cara, você acabou de saber. O que eu faço quando eu sei a sacada que eu tenho? Me interesso por aquilo. Começa a acompanhar até o campeonato do time dele. Quando ganha, pô, legal, o teu time foi campeão. Né? Outra forma, mais ou menos, que a gente tem como chave para conseguir se conectar também é sei lá, fazer perguntas também para ele. Você pode pensar, pô, mas eu não tenho nada em comum com essa pessoa, né? Já converso, não consigo achar. Mas, por exemplo, vamos imaginar que o teu cliente seja fazendeiro, né? Conta uma história do teu avô, conta uma história do teu pai, do teu amigo, ou seja, de alguém que tem uma relação com aquilo que ele faz. Se o teu cliente gosta de viagem internacional, conta a tua história, conta algo da tua última história para ele. Por exemplo, tem um cliente nosso aqui que eu já descobri que ele ama viajar, e eu disse que eu amo viajar. Cada vez que a gente volta de uma viagem qualquer, ele vem pedir o roteiro. Porque ele diz assim, pô, as viagens, os lugares que vocês vão são muito bacana. Então, assim, cria-se um relacionamento, né? Não fica só naquele papo do trabalho em si, que muitas das vezes, né, é uma forma de a gente tirar a chatice da contabilidade também. E como eu disse, precisa ser verdadeiro, não pode ser algo só no interesse de persuadi-lo, né, com esse interesse de negócio. Mas também, assim, não te desencoraja se você pensar que da primeira vez vocês não têm nada em comum. É normal, pode acontecer.
Mas mesmo assim, minha gente, até nesse tempo que aparentemente foi perdido, foi possível você aprender com essa pessoa diferente. Conhecer uma história, né, e ter insights sobre como se conectar com esse tipo de pessoa, certamente você teve, alguma coisa você aprendeu. Então, quando você conecta, sim, você apresente seu produto, mas escute antes, para entender até a forma que você vai apresentar aquilo que você tem para vender para ele, né? Afinal, a gente pode dizer o seguinte, que diálogo, ambos aprendem no diálogo, ambas pessoas trocam conhecimentos, né? Relacionamento é energia pura, energia é conexão. Então, você só conhece uma pessoa quando você se conecta plenamente com ela. E se você tem um interesse verdadeiro pelo cliente, né? Da pessoa com quem você quer se relacionar, certamente vai facilitar muito a tua vida profissional. Então, assim, entenda as demandas dele, escute-o com atenção e foque nas suas necessidades. Fale a linguagem do cliente. Né? A gente como contador, às vezes tem umas coisas muito esquisitas. A gente acha que quando sai uma nova lei, ou a gente quer mostrar para o cliente, né, que ele precisa fazer algo, a gente às vezes tem mania de pegar o texto da lei, copiar e colar, e acreditar que ele vai ler, que ele vai interpretar. Caramba, se para a gente precisa às vezes ler 2, 3 vezes para poder entender, você imagina para o cliente? Então, assim, e para o cliente é o mesmo. Então, não adianta você pegar esse trecho, né? E aí, olha só, a gente, claro que tem clientes ultra formais, pomposos, que gostam, mas, na verdade, o que eles querem mesmo é poder serem vistos de forma simples, eles querem a informação de forma simples, eles querem... O diferencial vai ter na forma que você vai fazer. Uma comunicação fluida, uma comunicação fácil. E o mais importante é você entender e faça e responda de uma forma traduzida. Né? Fale a linguagem que ele entende e não aquilo que você acha que vai fazer com que você apareça de uma forma mais pomposa. Não é o melhor caminho, não. E um outro tópico que eu trago também é resolver os problemas rapidamente. Você já viu que enche o saco, que aborrece alguém, é ter um problema e você ficar adiando? É chato para você, porque aquilo o cliente vai ficar te cobrando, ele vai ficar aflito porque ele acha que a coisa não foi resolvida, e acaba que cria um entrave na relação de vocês, né? Vou tomar um pouquinho de água aqui. Ih, Fernanda, vou tomar água. Dá para parar? Tem problema não, pode beber essa água aí. Espera lá, vou pegar que acabou daqui. Trinta e 32 minutos. Que eu tô pedindo nas telas, tá? Prontinho aí? Pedindo aqui para lá que elas pulavam na tela. Pulou uma. Pegou, tá.
questionamento que eu falei, para lembrar do documento. Rapidamente. Esteja atento ao feedback. Feedback sobre o serviço executado é uma das coisas mais valiosas que você pode ouvir do seu cliente. E isso só vai acontecer de forma franca e tranquila se ele se sentir confortável com você. E com a tua equipe, claro, né? Então, assim, de uma maneira geral, ele precisa se sentir confortável para dizer aquilo que ele acha que você precisa melhorar, né? Eu, por exemplo, já errei muito também quando o cliente ligava para reclamar de alguma coisa e eu acabava dando mil desculpas. E assim, não tem nada pior para quem vai dar um feedback do que a pessoa ficar justificando aquilo que ela errou. Né? Então, o que a gente precisa fazer no momento que esse cliente vem para reclamar de um serviço que ele não gostou ou que não atendeu a expectativa dele? Eu ouvir e agradecer. Porque quando ele sente, essa é a conexão que a gente vai criar com ele, quando ele entende que a gente está aberto para ouvir, né? Por exemplo, acho que todo mundo já reparou que quando a gente vai num lugar fino, né, num restaurante legal e tudo mais, vem o gerente, vem o maître, vem o garçom, que fica perguntando o tempo inteiro para você se a gente está bem, se a carne está no ponto, se o bife veio bem passado, se o sal está bem. Por que essas empresas fazem isso? Porque elas querem melhorar. E a gente só consegue melhorar quando a gente sabe aonde, como a gente vai melhorar, né? Um ponto também que eu digo que é uma sacada que nós, empresas de contabilidade, devemos manter continuamente é fazer a pesquisa de satisfação. É através dela que a gente vai pontuando e tendo essa preocupação com o cliente, que ele faça e nos diga o que a gente precisa melhorar, para a gente apontar para a nossa equipe. Porque esse é uma sacada, assim, muito bacana. A gente faz aqui na VSM basicamente de 4 em 4 meses. E cada vez que a gente faz, a gente aponta pontos, né, naquilo que a gente percebe que o cliente vai contribuir para a melhoria aí do nosso trabalho, né? Às vezes a gente tem medo de pedir feedback porque a gente tem medo de ouvir crítica, né? É claro, ninguém gosta de ser criticado, mas assim, particularmente, é melhor aquele que nos critica na nossa frente, que faz a gente melhorar, do que aquele como o meu cliente, que nunca criticou e chegou no final de tudo, eu achando que eu estava abafando e veio para fazer a rescisão de contrato, né? E a gente sabe também que mesmo a gente pedindo feedback, tem alguns que não se sentem confortáveis para dizer, né? Mas o que eu tenho como contribuir nesse sentido, e eu posso dizer com toda certeza, que mesmo esses que não verbalizam, tenham certeza, você pode captar nos sinais não verbais. Esses sinais vão fazer melhorar. Então fique atento também, às vezes você falar e ele fazer algumas caras assim, que ele não está satisfeito, né? Então a gente precisa realmente se aproximar para poder entender aonde que a gente pode melhorar. Isso tudo vai fortalecer o relacionamento e a confiança. Quando ele entende que a gente tem, de fato, verdadeiramente, o interesse de melhorar para atendê-lo melhor, isso é a forma de criar confiança e ele vai te dar, assim, bons feedbacks, né? E como é que a gente consegue alcançar essa essência aí para poder chegar nesse estágio que eu diria que poderia ser o ideal, né? É a gente desenvolver a empatia, né? A empatia, eu costumo dizer que a empatia é a gente andar quilômetros e quilômetros calçando o sapato de outra pessoa. É procurar se colocar no lugar dela. É imaginar como que ela gostaria de ser, como eu gostaria de ser atendido no lugar dela. Será que isso que eu estou fazendo seria bom para mim se eu estivesse no lugar do cliente? Como eu gostaria de ser atendido, né? E aí é isso, né? É melhor ouvir crítica do que a gente ser surpreendido lá na frente por uma perda de um cliente. Então, qual é a dica, né, para fechar esse tema, esse assunto aí? Não fuja do problema, né? Corra para ele, vai ao encontro dele. Tudo que a gente falou até aqui é estar próximo do cliente, mas aqui eu quero compartilhar algumas sacadas aí mais afins, né, de como fazer isso, né? Então, assim, eu acredito muito na consistência do relacionamento, na consistência de qualquer coisa que você venha fazer. Por exemplo, eu há 10 anos ou mais, eu
têm o mesmo peso, né? Eu visto o mesmo número de manequim. O que 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 isso inveja, viu, talvez... Vânia? O que que isso tem a ver, né? Porque eu acredito muito que não é a Coca-Cola do final de semana que você vai tomar que vai fazer você sair do peso. Não é. Aqui no Pará, a gente tem o Círio de Nazaré. Então, é o nosso Natal. Então, aqui a gente come muito, né? E só comida muito calórica. Maniçoba, tacacá, vatapá, né? Pato no tucupi. Tudo isso a gente tem aqui e come bastante nesse período. Cara, mas não é isso que vai fazer você sair da regra daquilo que você mantém. Não é a festa do final do ano. O que eu quero dizer? O que isso tem a ver com o que a gente está falando? Gente, eu estou falando de consistência. Eu estou falando de continuidade. É isso que faz. Quando a gente fala de estar próximo do cliente, eu não estou falando do agenda que você manda no final do ano, né? Eu não estou falando aqui do calendário, do brinde que você faz. Não é disso que eu estou falando. Cara, eu estou falando de estar próximo fisicamente. Você está relacionado. Você está, assim, é deixar o cliente sentir que você está disponível para ele, né? De forma, e o disponível é disponível para ele te ouvir, que pode ser também por telefone, que pode ser de uma outra forma. Não é você estar todo dia na empresa dele. Por exemplo, como é que a gente costuma fazer aqui, né? Início do ano, a gente monta um cronograma de visita. Precisa haver continuidade. Se você vai no teu cliente uma vez e nunca mais vai no ano, ele nem vai lembrar que você foi. O cliente disse que eu nunca fui na empresa dele, eu tinha ido, eu só não ia com consistência, né? Eu acho que isso é algo que faz assim toda a diferença, né, no relacionamento. E obviamente isso você precisa sempre, não só você, mas compartilhar com toda a tua equipe, né? E isso está relacionado, sim, em criar meios de deixar essa tua relação com o teu cliente mais humanizado, menos burocrático, menos engessado, né? Nesse sentido que a gente está falando. E aí, meus amigos, que tal fazer um cronograma? Se a gente já está no meio do ano, né? Não foi no início, faz agora. Prepara, pega a tua lista de cliente, verifica, analisa quem você já visitou, faz um cronograma de visita. Se você não consegue ir ainda de bimestralmente, coloca de 3 em 3 meses que seja, para você continuar, ter consistência, para que com o próximo 3 meses você volte e você esteja lá presente. Uma coisa eu digo, cada vez que eu faço uma visita dessa, eu me preparo. Eu vou na todos os departamentos e pergunto, tem alguma demanda que tenha pedido nesse mês, né? Ou nesse bimestre, que a gente não tenha visto? Você leva. O cliente gosta de saber que ele está sendo olhado, que nós estamos próximo dele. Então, assim, visita de 3 em 3 meses, faz esse cronograma, coloca todo mundo nessa lista, para que você tenha consistência. Daí eu digo que é a história do peso, né? Porque não é uma vez você comer ou deixar de comer que vai fazer, mas como é que é a alimentação do dia a dia e todos os dias, né? E todo o tempo. É disso que eu estou falando. Estou falando de consistência. É de estar disponível para ajudá-lo, para atender às suas necessidades. Gente, é um convívio bilateral. Ambos se precisam. Claro, certifique-se de que o que você oferece realmente terá um impacto significativo na vida desse teu cliente. Ou seja, faça valer a pena essa relação, né? E aí, gente, eu trago assim, entregue resultado. A gente saiu da faculdade e aprendeu na faculdade, né, que a contabilidade é uma ferramenta para tomada de decisão. Cara, o nosso negócio está focado na entrega de valor. Está focado em ajudar o cliente a empreender, a ter melhores resultados. É da contabilidade que nós extraímos as informações mais valiosas de uma empresa. Recentemente, né, eu estive num cliente que a gente tem essas visitas, e eu digo aqui, ele no caso, às vezes bimestral, às vezes trimestral, não mais do que isso, e na hora em que eu apresentei exatamente essa telinha que vocês estão olhando aí, que é o NuConte, que eu tenho prazer de dizer que a gente usa, o cliente ficou surpreso, simplesmente porque ele não sabia que ele tinha produtos, né, na empresa dele, que não giravam há 6 meses. Vocês imaginam isso? Uma empresa que fatura milhões ter 6 meses de produto parado? Então, a gente está falando de índice, né, de prazo médio de recebimento, a gente está falando de ciclo financeiro, a gente está falando de EBITDA, de giro, isso tudo que é música.
aos ouvidos do nosso cliente, né? E esses que eu estou colocando são apenas alguns dos indicadores gerenciais que, bem analisados, são capazes de mostrar, cara, uma nova direção para a vida do teu cliente, né? Daquela empresa, qual o caminho que ela quer seguir. Agora, você imagina, contador, né? Você conseguir que seu cliente gere mais resultado a partir das informações que você gera para ele, né? Então, assim, essas ferramentas, que não necessariamente precisa ser uma ferramenta, pode ser uma planilha, onde você precisa, de alguma forma, mostrar os índices. Eu falo em ferramenta porque se você quer otimizar o teu tempo, você precisa ter algo que você, num clique, você consiga, para que você possa efetivamente estar mais próximo desse cliente, né? Imagina um estoque parado. Estoque parado é dinheiro parado. Então, meu caro, isso é entregar resultado, né? Imagine que você apresente também a lucratividade do teu cliente, ele vê que ele tem a lucratividade, mas tem um caixa negativo. O que isso significa? Que talvez você possa mudar o rumo disso. Você possa mudar o rumo da empresa dele. Você pode pontuar. Por que isso aconteceu? Como é que a gente vai corrigir isso? É esse o papel, é esse o nosso papel. É dessa forma que a gente agrega valor. Então, assim, é claro que o relacionamento que a gente cria, ele é a essência para que a gente consiga nisso. Mas esse é o ponto que ele espera também. Porque também você pode estar visitando de 3 em 3 meses, você está atendendo todos os itens, mas se ele não percebe que a contabilidade tem uma função na vida da empresa dele, não sei se ele vai também dar tanta importância. É importante, mas a entrega do resultado, eu digo que é o ponto-chave aí, né? Que fecha esse mosaico, né? Com todas essas peças. É aí que a coisa se fecha. E aí, meu amigo, eu te pergunto, isso fez sentido para ti? De alguma forma, isso te agregou valor? Se a gente quer, de fato, mudar o rumo do nosso negócio, que está intrinsecamente ligado à percepção do cliente, a gente precisa fazer alguma coisa diferente, né? E por isso que eu gosto muito da frase do Albert Einstein, que dizia: a maior insanidade é a gente continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultado diferente. O poder está na nossa mão, nas nossas mãos. A gente tem os números, a gente tem tudo para poder fazer a diferença para o cliente. Então, assim, dessa forma, eu te dei todas as sacadas mais importantes que a gente tem, né, que a gente utiliza aqui e que, de fato, tem feito um grande diferencial para o nosso negócio, para o nosso, né, o engajamento da equipe, que também está no propósito da empresa, está na percepção do funcionário, e até ele muda a forma de se comunicar, porque o relacionamento, não pode partir só de você, precisa ser do todo. E assim eu encerro e agradeço para todo mundo aí, e estou à disposição também, meus telefones, meu contato, e dessa forma a gente volta aqui para compartilhar nossa tela e ficar à disposição. Vânia, muito obrigada pela sua palestra, foi sensacional. Eu acho que, assim, você matou a charada da grande questão relacionada ao convívio, à proximidade do cliente, né? Estar próximo do cliente não significa apenas você estar ali enviando e-mails, e-mail marketing com algum conteúdo, quer dizer, não significa só estar falando sobre contabilidade, não significa estar falando sobre informações sobre a folha de pagamento, sobre a parte operacional, a parte tributária da empresa dele, significa você realmente estabelecer um contato humanizado, né? É como você disse, pô, se ele gosta de futebol, se ele gosta, igual esse cliente aí que gostava de, você falou foi beisebol, qual que era o esporte que ele gostava? Beisebol, que nem aqui se joga, eu não sei nem aonde que ele joga, mas aqui tem estatuetas lá de prêmio. Pois é, e aí quer dizer, você como contadora, você se prestou ao serviço de entender um pouco mais sobre beisebol para conseguir estabelecer um vínculo maior com ele. Então, quer dizer, é isso que a gente faz que nos difere das máquinas, né? Porque, de uma forma ou de outra, o trabalho operacional da contabilidade, que é processar as informações, isso vai ser cada vez mais substituído pelos robôs, pela automatização, pela tecnologia. Agora,
saber que seu cliente gosta de beisebol e estudar, estabelecer um vínculo com ele, simplesmente por falar, olha, sabe aquele, sei lá, e você vai falar o nome aí do jogador mais, né, do jogador mais famoso aí de beisebol. O fato dele saber que você sabe o nome do principal jogador de beisebol, ele já vai, assim, estabelecer um vínculo, te dar 4, 5 vezes mais atenção do que se você não tivesse tocado nesse assunto com ele. Então, acho que o ponto está aí, a charada está justamente nesse ponto aí. E uma outra coisa que você falou na sua palestra, que eu achei muito relevante, é você ter compartilhado aí essa história desse cliente que te abandonou, que largou seus serviços, porque ele disse que você não visitava a empresa dele, né? E aí, muitas vezes, é aquilo que você também reforçou. A gente acha que visitar a empresa é simplesmente chegar lá no final do ano, entregar um calendário, entregar um papel, entregar alguma coisa aí, que seja até mesmo um vinho, né? Ah, toma aí o vinho de presente aí de final de ano para você, mas é aquela coisa seca, aquela coisa sem, né? Assim, quer dizer, não adianta visitar uma vez e não adianta fazer a mesma coisa para todos os clientes. E não ter consistência. E também fazer a mesma coisa para todos os clientes, acaba ficando aquela coisa automática, quer dizer, não é personalizado, não é algo que você realmente está fazendo do coração e que tem a ver com aquele cliente, né? Isso mesmo. Lá na Fato, teve um ano que a gente finalizou, que a gente resolveu fazer um mimo, né, para os clientes, mas aí o que a gente fez? A gente buscou saber quais que eram, de que eles mais gostavam, assim, fazendo perguntas, né? A gente fazia algumas perguntas para eles, para saber assim, de detalhes. Se interessar por ele, né? Isso, se interessar e saber exatamente do que eles gostavam, para a gente, na hora de fazer a lembrancinha, entregar para eles algo que realmente tivesse a ver com eles, né? Não é entregar um vinho. Se eu entregar um vinho para um cliente que não bebe, tipo, não bebe. É ruim, né? Não fica aquela coisa meio seca, aquela coisa meio impessoal. Então, quer dizer, esse vínculo que estabelece quando você entende mais quem é seu cliente, quando você tem consistência e persistência na forma, né, de visitá-lo, na forma de estar mais próximo dele, com certeza isso você vai conseguir ajudá-lo de uma forma muito mais intrínseca, muito mais assertiva. Afinal de contas, não adianta, né, você usar o NuConte, você usar uma planilha que seja para apresentar os resultados de uma empresa se você não conhece o contexto daquela empresa. E para conhecer o contexto, tem que estar inserido nesse mercado, tem que entender mais, tem que entender quais são as dores desse cliente, porque não adianta nada você apresentar uma informação e não conseguir fazer nada com essa informação. A informação tem que ser utilizada, tem que ser analisada, tem que ser traduzida de forma que o cliente realmente consiga usar a informação para levar resultados melhores para a empresa dele. Então, poxa, você está de parabéns pelo seu trabalho, pela metodologia que você tem usado para poder conseguir, né, reter os seus clientes, relacionando muito melhor com eles, Vânia. Parabéns aí pela sua palestra, quero te agradecer muito, assim, eu achei interessante que a sua frase final aí do Albert Einstein foi exatamente a mesma frase que o Pedro Neri usou na apresentação dele. Então, foi o mesmo slide. Mas, assim, é legal reforçar isso, porque... E eu vou falar nessa palestra exatamente a mesma coisa que eu falei na palestra do Pedro Neri. A gente está aqui oferecendo um conteúdo para vocês, contadores, um conteúdo que, né, que agrega muito valor, mas não adianta nada estar aqui consumindo esse conteúdo, estando aqui sentado na cadeira, sendo apenas um ouvinte, se no dia seguinte você não partir para ação, se no dia seguinte você fazer alguma coisa de diferente, né? Então eu deixo aqui o convite, né? O que você vai fazer de diferente amanhã ou hoje mesmo, depois que você assistiu essa palestra da Vânia? Você pode ver, olha só, e olha, Vânia, eu queria até acrescentar mais uma coisa aqui, porque, olha, eu vejo muitas pessoas falando que, olha, no Pará é difícil, porque a mentalidade dos empresários é ruim.
né, o pessoal lá é cabeça dura, ninguém quer de fato usar a contabilidade como algo gerencial, ninguém quer pagar mais caro para o contador. No Nordeste é diferente, no Pará, no Norte é diferente. Então, quer dizer, a gente, assim, aqui no Nuconte a gente escuta essa desculpa várias e várias e várias vezes ao dia. E você, eu vejo, assim, que é uma prova viva de que isso é um mito, né? Porque colocar a culpa na região em que você está, na sua cidade, nos seus habitantes, no povo, colocar a culpa em um terceiro, é você se eximir da responsabilidade, é você simplesmente ficar paralisado. Né, assim, não depende de mim, não depende da minha ação, não depende, eu não posso fazer nada para melhorar isso. E aí você se coloca ali naquela situação passiva, aquela situação de levar a vida por inércia, esperando que um dia as coisas vão mudar. Não acontece, né? Se você não fizer. Exatamente. Não vai acontecer se você não fizer, né? E exatamente. Isso eu digo assim, até mesmo com aqueles clientes que vieram também com essa mentalidade, mas aí cabe a você fazer o teu cliente mudar essa mentalidade, mas ele precisa perceber o que isso vai trazer de benefício para ele. E aí é que está a sacada, né? Ele entender o que ele vai ganhar com isso, e não eu mostrar para que me ajude, né? Então, assim, o resultado que você demonstra faz diferença e muda a mentalidade. E aqui a gente consegue... Foi fácil? Não, não foi fácil. Existe um esforço da nossa parte, um tempo, mas a gente consegue, assim, eu te digo com toda certeza, que é um mito. E isso a gente pode, sim, transformar quando a gente está imbuído com o resultado, né? Com o resultado em atender essa expectativa do cliente. Fernanda? É claro, e assim, a gente está falando também, né, Vânia, de um mercado de 9 milhões de micro e pequenas empresas, né? Então, assim, o mercado é muito grande para você afirmar com todas as palavras de que os seus clientes, que todos os seus clientes são ruins, de que todos os seus clientes não valorizam, de que nenhum cliente seu está disposto a te ouvir, a seguir essa orientação e a mudar essa mentalidade, esse mindset. Então, assim, se os seus clientes, eles são assim, se você já confirmou aí que eles são dessa forma, poxa, então está na hora de você buscar novos clientes, está na hora de você renovar essa carteira de clientes e buscar aqueles clientes que têm uma mentalidade que está, sim, precisando de receber orientações, precisando de receber uma gestão que pode vir somente da contabilidade, né? As empresas, elas estão morrendo, elas precisam da ajuda de um médico para poder curar a saúde delas. A Vânia, ela faz um trabalho excelente com os clientes, ela tem algum, né, assim, eu conheço, acompanho o trabalho da Vânia há mais tempo, então, poxa, ela já me contou toda a trajetória dela, ela tem clientes que são mineradoras e, poxa, imagina o que é fazer a contabilidade de uma mineradora, principalmente no início, que, poxa, angaria ali anos e anos de prejuízo até aquilo ali virar e começar a dar resultado, e isso, se não tiver um acompanhamento sistemático da contabilidade, em termos de gastos financeiros, em termos de resultados econômicos, aquilo ali não vira, o negócio não vai sair de uma situação de prejuízo para uma situação de lucro, e precisa do contador para estar, assim, contabilizando aquilo nas contas corretas, fazendo, né, esse plano de contas de uma forma certa, para que não aconteça dele se perder no meio de tantos gastos e não conseguir virar esse resultado em algo que vai trazer, de fato, lucro e benefícios para ele. Não é isso, Mano? É isso, e assim, isso é tão verdadeiro e a gente acha que o cliente tem controle de tudo sem a contabilidade, que a gente tem um caso aqui que o cliente, quando a gente foi mostrar os resultados para ele e demonstramos uma despesa bancária que representava 2% do faturamento dele, ele disse: impossível isso, não pode ser. E aí eu até duvidei, vim rever para saber se não era mudança de rubrica, que seria, digamos, uma despesa financeira que foi contabilizado como despesa bancária, e aí a gente foi entender que ele tinha uma linha de crédito muito alta e que de 2 em 2 meses eles renovavam o limite e criavam uma taxa absurda, e ele não se dava conta, porque ele só estava olhando a luz, a energia e não olhava as despesas bancárias. E com essa informação contábil, ele conseguiu tomar uma decisão, ir no banco e tirar esse débito, essa despesa automática. Então, assim, você vê quanta informação
você tem nas mãos. Nós, contadores, temos nas mãos. E a gente pode usar. Porque imagina essa mudança de uma despesa que foi cortada, o quanto que ele conseguiu trazer isso para um resultado positivo. Então, antes de tudo, eu vejo que a gente precisa amar muito isso e gostar de gente. Porque o nosso trabalho, quando a gente lida com serviço, Fernanda, a gente está intrinsecamente ligado com o relacionamento com as pessoas. Então, é necessário que a gente crie essa conexão e verdadeiramente se importe com ele, e a partir daí, através das nossas demonstrações, a gente mostrar todo esse resultado que você tem falado aí, e que faz a diferença para a percepção dele de valor em relação ao nosso trabalho. Perfeito, aí a gente deixa de ser o mal necessário, né? E passa a ser agente de transformação. Né? Isso aí, por isso que o mal necessário na camisa está riscado aqui. Né? Chega de ser o mal necessário. Chega. E olha, você contou aí o caso da despesa financeira, onde você percebeu, né, esse gasto saltado da empresa, olhando as demonstrações contábeis da empresa, coisa que ali, mesmo ele tendo isso registrado nos registros financeiros dele, é algo que ele não conseguiu perceber. Agora, veja bem o quanto que você deu retorno para ele financeiro, pelo fato de você ter visto esse problema saltar aí aos seus olhos, e quando ele foi lá e cancelou essa questão lá junto ao banco, isso já deu um retorno financeiro imediato para ele, coisa que, dependendo, já pagou você várias e várias e várias vezes, ou seja, você já deu retorno para ele várias e várias e várias vezes, né? E é isso, cara, não tem como, né? E quando a gente fala assim, porque o empresário não está disposto a valorizar a contabilidade, o empresário não quer pagar mais caro, mas, poxa, mostre primeiro o seu valor, né? Aqui a gente está falando sobre você, assim, se posicionar de uma forma diferente diante dos seus clientes, né? Por exemplo, fazendo uma análise mais crítica, usando o senso crítico daquelas contas que você fica ali contabilizando todos os dias, e assim, uma despesa financeira que saltou aos olhos já conseguiu dar retorno financeiro para aquele cliente, ou seja, levou o sucesso para ele, e no final das contas, o que garante, o que afirma e reafirma um relacionamento duradouro entre empresa e contador é levar aquele cliente ao sucesso, é levar sucesso para ele, é fazer com que ele tenha resultado. Como a gente está falando aqui de empresa, estamos falando de contabilidade, estamos falando de patrimônio, de financeiro, o que é sucesso para as empresas através da contabilidade? É fazer com que a contabilidade consiga gerar resultados, financeiros, econômicos, patrimoniais, que seja, enfim, para o cliente fazer o quê? Botar mais din-din no bolso, né? É isso que importa. Então, relacione com o seu cliente e, sobretudo, leve ele ao sucesso, garanta o sucesso dele, faça com que ele consiga, através da contabilidade, economizar mais e até colocar mais dinheiro no bolso. É isso aí, Vânia. Legal, Fernanda. Obrigada. Eu que agradeço, parabéns pelo seu trabalho mais uma vez. Pessoal, até a próxima palestra, espero que vocês tenham aí gostado da história inspiradora da Vânia, e deixo aqui, reforço aqui o meu convite final, o meu desafio final. Conta para mim o que você vai fazer hoje ou amanhã, assim que você terminar de assistir essa palestra. Não adianta só assistir, não adianta só ser coadjuvante nessa vida, né? Tem que ser protagonista, tem que partir para ação, tem que ir para a luta. Você não está sozinho nessa, é por isso que a gente está aqui com Contabilidade Sem Chatice, é por isso que a gente está aqui, né, sendo protagonistas desse movimento que está mudando a forma de fazer contabilidade no Brasil. Até a próxima palestra, então. Tamo junto, galera. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.